Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. A dica veio do nosso Edenilson Moreira, esse irmão de fé e batalha, desde já fico agradecimento a ele, e fala sobre a concessão da TV Globo, não é? Uma coisa que o governo Bolsonaro fala desde o começo, até na época da campanha. Uma matéria do Poder 360, que é um portal de informação que até tem boas matérias, né? A gente se informa em algumas coisas aqui. Mas como toda mídia, meus irmãos, o que é que os caras fazem? Eles puxam para o ponto de vista deles e distorcem muitos fatos. Não é à toa que a mídia vem perdendo cada vez mais credibilidade, ainda mais em uma hora dessa crucial para o país, que a gente está literalmente entre o cão e a besta fera, e era esse o momento da mídia aparecer e tentar jogar um pouco de luz sobre os fatos, mas eles fazem o contrário. Então veja só, a matéria diz o seguinte: Globo pede ao governo renovação de TV por 15 anos, tá certo? Matéria de 20 de setembro de 2022. A TV Globo pediu na terça-feira, 20 de setembro, ao ministro das Comunicações a renovação da concessão de TV por mais 15 anos nos seus canais no Rio de Janeiro e em São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília. A concessão para o serviço de radiodifusão da emissora vence em 5 de outubro, quando completa 15 anos. Depois do primeiro turno das eleições, a última renovação para a empresa foi feita ainda em 2008, durante o governo do Lula. Em nota, a Globo afirmou estar obedecendo os prazos e cumprindo as exigências legais ao entregar o requerimento de renovação e todos os documentos necessários ao governo federal. O presidente Jair Bolsonaro já deu sinais de que a concessão poderia não ser renovada. Em entrevista à Rádio Tupi, o chefe do executivo falou em dificuldades que a Globo poderia enfrentar para conseguir a renovação. Nas palavras do presidente, ele falou o seguinte na ocasião: a renovação da Globo é logo após o primeiro turno das eleições deste ano. E da minha parte, para todo mundo, você tem que estar em dia. Não vamos perseguir ninguém. Nós apenas faremos cumprir a legislação para essas renovações de concessões. Temos informações de que eles vão ter dificuldades, afirmou. Você vê como o presidente é acanhado, né, meus irmãos? Bem diferente do saudoso doutor Enéas, que dizia que não só não iria renovar, como ia caçar essa concessão. Por quê? Enéas explicou isso: o senhor vai ser um ditador, quando acusaram disso. E ele falou: não, eu simplesmente vou fazer as leis que já estão aí funcionarem, valer de verdade, porque a lei hoje ela só funciona para quem não pode se defender. Se você tiver condições, meu irmão, você consegue recorrer isso, aquilo e fica enrolando. Você vê aí a quantidade de bandidos do colarinho branco que estão soltos aí, ainda batem no peito e dizem: eu nunca fui condenado. Por que será? Enquanto o cidadão de bem pisou fora da linha, é multa, é processo, é isso, é aquilo. Então, Enéas dizia que se o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, só uma das pautas, se ele tivesse realmente funcionando, a maioria da programação que a Globo coloca ali em horário nobre, aberta a todas as idades, não condiz com isso. Então só essa questão aí, né, da programação que não é adequada para a criança, um monte de ideologia sendo empurrada nas crianças ali. Ainda tem a questão de outra matéria que a gente fez aqui em vídeo mais antigo, você procure aí no canal, onde teve processo inteiro com sonegação de imposto, um monte de empresa de fachada aberta para sonegar esses impostos, e tudo isso é arquivado. A juíza responsável pelo caso disse que perdeu, né, os arquivos, e o máximo que aconteceu foi afastada, transferida, uma coisa assim, mas nem perdeu o cargo nem nada, nem foi presa. E é isso, meus irmãos, que acontece, né, no Brasil. Então eu digo a você, ela tem motivo de sobra, né, para ser cancelada essa concessão dela. Fora tudo que a gente já sabe. A própria Rede Record escancarou isso, uma época que as duas estavam em treta aí. Não tem nem o que falar, não tem nem o que defender. A delação premiada do doleiro Dario Messer, que é réu na Operação Lava Jato, revelou uma ligação estreita com a família Marinho, proprietária da Rede Globo. A Rede Globo foi citada ao menos 14 vezes pelo delator do esquema de corrupção na FIFA. O argentino Alejandro Burzaco é testemunha no julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e de outros 2 cartolas sul-americanos nos Estados Unidos. O doleiro dos doleiros revelou um esquema clandestino de repasses de dinheiro vivo que ultrapassaria R$1,5 milhão de reais. E essa não foi a primeira vez que os donos do Grupo Globo foram delatados à justiça. Num dos trechos, o delator diz que a Rede Globo e a mexicana Televisa pagaram 15 milhões de dólares, quase 50 milhões de reais, em propina para assegurar exclusividade nas transmissões das Copas de 2026 e 2030. Publicou documentos inéditos de uma investigação feita pela Receita Federal. O alvo, a emissora da família Marinho. O crime contra o sistema financeiro nacional teria ocorrido em 2002. A Globo é acusada de sonegar 183 milhões de reais. Segundo o doleiro, em 14 anos,
foram pelo menos 15 milhões de dólares ou 80 milhões de reais repassados a Aleixo a pedido de João Roberto e Roberto Irineu. Tony revela ainda que endereços da família Marinho em São Paulo também foram usados para entregar malotes de dinheiro. Os documentos da Receita deixam claro por que a Globo foi investigada. Para não recolher imposto de renda na fonte, a TV Globo teria adquirido uma empresa em aparência, ou seja, empresa de fachada, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Estas ilhas são um conhecido paraíso fiscal. A RBS, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, teria pago propina para conseguir o perdão de uma multa milionária com a Receita Federal. A acusação é do ex-ministro Antônio Palocci, que disse em delação premiada que atuou para que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, beneficiasse a empresa. Então, se fosse para cima só com isso aí, já dava para tirar a concessão dela. Fora distorção de fatos, manipulação e etc, etc. Eles não inventam a notícia, isso é uma verdade. Eles não inventam, mas eles manipulam todos os fatos. Aqui mesmo tem uma manipulação. Olha só, a empresa é alvo de constantes ataques do presidente. Seus apoiadores costumam chamar a emissora de Globo Lixo nas redes sociais e em manifestações pró-governo. Então aqui é o Poder 360. Eles estão mentindo. Os apoiadores de Bolsonaro chamam a Globo de Globo Lixo? Chamam. É fato, mas é o que a grande mídia é especialista, se tornou especialista em fazer isso. Eles soltam uma verdade que não está no seu contexto. Eles soltam um fato, mas que tiram de contexto. Por quê? Porque os apoiadores de Bolsonaro chamam de fato a Globo de lixo. Então é uma verdade. Mas a consciência do povo de perceber que a Globo é um lixo, de chamar de rede podre, vem muito antes essa conscientização do próprio Bolsonaro pensar em ser candidato a presidente. Vem muito antes. O despertar começou há uma década atrás, mais ou menos. É só olhar aí os posts mais antigos aí na internet. Se você der um Google aí, você vai ver. As pessoas chamando de Globo Lixo, rede podre de televisão. Tinha até aquele coro que a galera levantava, que era um pouco bobo mesmo, mas era o povo não é bobo, fora a Rede Globo. Aquilo é muito antigo. Teve outra época que o povo chegou aos extremos até de tocar fogo nos carros da emissora, que eu critiquei aqui. Não é assim que se muda um país, né? Com vandalismo. Mas estava acontecendo isso, jogaram fezes no prédio da emissora, a gente também criticou isso aqui, isso tudo antes do Bolsonaro. Então quando a matéria coloca, é uma verdade sim, é unanimidade no meio do pessoal que apoia Bolsonaro de chamar a Globo de lixo, mas isso vem muito antes, não foi eles que criaram isso. Mas a matéria coloca de uma maneira que quem lê diz, então é perseguição do governo com a emissora. Não, ela vem apresentando uma programação lixo há muito tempo. Bastou diminuir esse valor e a empresa anda muito mal das pernas. Aí eles continuam aqui dizendo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também já chegou a se manifestar sobre a renovação da TV Globo. Em entrevista, ele disse que o critério para a concessão seria 100% técnico e não haveria um critério político. À época, o ministro disse que Bolsonaro não havia falado com ele sobre o assunto. Somente quando eles derem entrada é que vamos saber se está tudo ok ou não para prosseguir, declarou. Que ele está falando, né, da documentação que é exigida, né? A própria Globo soltou uma nota aqui que diz o seguinte, ó. A Globo protocolou hoje na Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações o pedido de renovação para concessão dos canais da TV Globo no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília, obedecendo o prazo e cumprindo as exigências legais. Foram entregues o requerimento de renovação dos outorgas e todos os documentos necessários. Então a emissora está dizendo que entregou tudo certinho aqui. Então aí é analisar, né? Agora, que a Globo tem currículo de peso para ser analisado se ela merece essa concessão, e se fizesse até que aí eu acho que era o caso, fazer um plebiscito público e deixa o povo votar, né? Você é a favor que a Globo continue com essa concessão, ela faz um serviço bom para o país, é isso que uma emissora tem que fazer. Mas eu digo a vocês que dessas emissoras que estão aí, talvez uma ou duas é que ficasse, né? Porque o povo não confia mais no trabalho da grande mídia, a verdade é essa. A desconfiança hoje é muito grande e a Rede Globo, no seu histórico, transformou, né, pessoas como o Dr. Enéas em loucos, criticou, atacou, ridicularizou, não só ela, mas em companhia das outras, e transformou, né, vilões, verdadeiros vilões da nação em mocinhos. Lembra do Fernando Collor? O caçador de marajás, e a Globo fazia entrevista dia de domingo no Faustão com o cara. Então é isso, né? Deixa aí a tua opinião sobre o que você acha dessa concessão da Rede Globo. Eu, sinceramente, meus irmãos, eu sei que isso não vai dar em nada, eles vão conseguir essa concessão sim, né? O Bolsonaro, ele parece aquele cachorro que late muito, mas não faz nada, né? Pior do que ele, só o Lula mesmo, mas infelizmente nós estamos num destino cruel. Eu vou fazer outro vídeo, meus irmãos, aí, comentando pra vocês quem eu acho que vai vencer essa eleição, e sem nada de, o cara é um profeta, o cara tá tentando adivinhar, é adivinhão, não, nada disso. Mas analisando o cenário global, eu tenho a minha posição do que vai acontecer, tá certo? Então,
nos próximos vídeos aí, tô esperando acontecer o primeiro debate, tô esperando acontecer o segundo debate, que segundo estão dizendo o Lula não vai participar. Então eu quero ver esse debate e depois eu vou dar aqui a opinião a vocês, né? A gente faz uma análise e em seguida eu digo qual provavelmente será o resultado dessa eleição. Então deixa aí, meus irmãos, o seu comentário, como é que você se sente vendo a rede podre, né, esses anos todos aí. É verdade que ela enfraqueceu muito, mas continua sendo grande, tendo muita relevância, inclusive ganhando muito dinheiro dos governos. Então deixa aí, meus irmãos, nós voltamos sempre com 2 vídeos durante o dia, um às 5h30 da tarde e outro às 7h30 da manhã, tá certo? Se você não viu a recomendação ainda, dá uma olhada aí nos vídeos que você vai ver, tá certo? Às vezes acontece isso, na verdade acontece sempre, né? Nosso canal está aí na lista negra e é difícil sair. Só você é que pode ajudar, meus irmãos, se tornando membro, compartilhando, deixando o like e aquele comentário que ajuda a complementar o conteúdo, tá certo? Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e seguimos juntos. Fui!